Bom dia, boa tarde, para alguns boa noite. Meu nome é Jefferson, eu sou membro da Social Wolf, equipe integrante do ramo I3S FET-RJ. Hoje eu vou iniciar com vocês o primeiro de uma série de vídeos voltados para Arduino. O objetivo é que no final desse vídeo a gente tenha o conhecimento necessário, uma visão geral sobre o Arduino e o que é possível ser feito com ele. Para quem não sabe, o Arduino é uma plataforma eletrônica open source. Este termo significa que se trata de um hardware, mas também já adianto para vocês que também utiliza um software de desenvolvimento aberto, projetado para facilitar o desenvolvimento de projetos voltados para automação. Bom, nesse slide eu coloquei aqui três modelos de Arduino. O primeiro é o Arduino Nano, né, à esquerda. À direita aqui nós temos o Arduino Pro Mini e abaixo o Arduino Uno. O Arduino Nano, ele é um Arduino, como seu próprio nome sugere, né? O termo nano se refere ao seu tamanho. Ele é um Arduino mais compacto, muito utilizado em projetos que necessitam de pouco espaço, né, de armazenamento ali do circuito eletrônico. E ele também tem a facilidade, como o Arduino Uno, de já ter os recursos necessários para você conseguir realizar gravação do próprio chip. Na direita, nós temos o Pro Mini. O Arduino Pro Mini, ele, diferente do Nano, ele não tem esse recurso de você já conseguir gravar o código, né, o seu programa, diretamente utilizando a porta USB. Você precisa utilizar um gravador externo, né, um gravador serial, para que você consiga compilar, né, você consiga gravar o seu código no seu microcontrolador. O Arduino Uno é o mais comum. O Arduino Uno ele é bem popular pela sua gama de recursos. Ele dispõe dos pinos né, de conexão fáceis de utilizar, então você consegue realizar as conexões através de fios jumper, e com isso ele se torna muito popular devido não existir a necessidade de compras de grandes componentes, como a protoboard e o investimento de recursos. O Arduino é caracterizado como um sistema embarcado. Devido a isso, existem partes desse sistema que precisam ser conhecidas antes de se trabalhar com ele. Eu vou pegar aqui na ordem, então assim a gente tem de 1 a 8 partes desse sistema que nós precisamos conhecer. A primeira é o microcontrolador. O microcontrolador pode-se dizer que é o coração desse sistema embarcado do Arduino, por conta de ser a parte lógica que vai realizar todo o trabalho de processamento do sistema. Na sequência temos a porta USB, que é onde iremos realizar gravação e leitura de dados dentro do nosso microcontrolador e, portanto, é muito importante. Na sequência, né, o item 3 é o chip serial para USB. Como eu disse, nem todos os microcontroladores vão possuir, na verdade, não microcontroladores, né, mas nem todos os sistemas embarcados vão possuir diretamente na placa um chip, né, um CI, responsável por fazer a gravação do microcontrolador, né, fazer a comunicação serial entre o seu microcontrolador e o seu computador. Então, nesses casos, você tem que utilizar um gravador externo, né, um leitor USB serial externo. No caso do Arduino Uno, também do Arduino Nano, nós possuímos esse chip serial já na placa do sistema embarcado. Então, é simples você realizar a gravação e a leitura dos dados. Também temos pinos digitais. Esses pinos eles podem ser de entrada ou de saída, dependendo da lógica que foi implementada. Então você pode utilizá-los para ligar um LED, ou você também pode utilizá-los para você fazer a leitura de um botão, para você acionar algum motor, por exemplo. Enfim, vai da criatividade do projeto. Existem pinos analógicos utilizados para ler sinais analógicos de tensão, por exemplo, o nível de uma bateria, a variação de potenciômetro, e daí você consegue implementar lógicas de automação com base nesses dados. O item 6 diz respeito às alimentações de 5 volts e 3.3 volts. Como eu disse, o Arduino Uno ele é bem, podemos dizer, conveniente devido a ele fornecer já níveis de tensão bem definidos. Então, caso você precise de uma alimentação de 5 volts ou de 3.3 volts, você consegue utilizar ele através dessas tensões, através dessas portas, devido ao sistema embarcado já possuir um regulador de tensão.
O item 7 traz para a gente um pino de GND, uma conexão de GND. Então, caso precise você ter essa conexão, né, para um LED, você precisa aterrar algum componente do seu circuito, você tem esse recurso. E o item 8 é o VIN, que você consegue fazer a alimentação do seu Arduino. Então, geralmente, a alimentação é até 12 volts, mas é sempre recomendado que você leia o manual do seu dispositivo, no caso do sistema, né, embarcado Arduino, ou do datasheet do microcontrolador, para você saber quais são as tolerâncias que você consegue colocar aquele componente, né? Então, você vai ter uma tensão mínima para ele funcionar e você vai ter uma tensão máxima que ele consegue operar. Como foi dito, o componente principal do Arduino é o microcontrolador. Ele é o responsável por realizar o processamento lógico dos dados que entram e saem do seu sistema embarcado. Baseado na família de microcontroladores AVR que utilizam a arquitetura de hardware / instruções, né, do tipo RISC. Eu não vou me aprofundar aqui, mas existem dois tipos de arquitetura de hardware para quando se fala de circuitos integrados. Então, existe o RISC e o CISC. Um é para instruções simples e o outro é para instruções complexas. O RISC ele executa funções simples, enquanto o CISC instruções complexas. O microcontrolador trata-se de um computador rudimentar capaz de executar funções e rotinas programáveis atribuídas a ele e com isso controlar as interações com componentes externos. O Arduino, devido ser uma marca open source, ele utiliza para projetos microcontrolados o ambiente de desenvolvimento integrado, conhecido como Arduino IDE, capaz de escrever, compilar e carregar programas ao chip num único software. Ele vai ser muito útil durante a execução de projetos para a gente, porque ele concentra diversos recursos que são necessários durante o desenvolvimento. A linguagem de programação utilizada na Arduino IDE é baseada nas linguagens de programação C e C++, mas com bibliotecas e recursos simples que facilitam o acesso aos recursos da placa. A gente vai ver isso mais na frente, mas ele é bem intuitivo de utilizar, então a gente vai fazer códigos bem simples no começo para conseguir pegar a tecnologia. Uma informação muito importante quando se fala de microcontroladores é o mapeamento de suas GPIOs. Conhecer as conexões e as formas de conexões que um microcontrolador dispõe é fundamental quando você vai desenvolver qualquer tipo de projeto utilizando seus recursos. Através desse esquemático que é mostrado na tela, você consegue ver quantas conexões o ATmega328 possui e quais são seus tipos. Então, nela você consegue ver informações quanto ao seu porte. Então, você consegue ver que você tem conexões do porte D, do porte B e do porte C. É um termo mais técnico, eu estou trazendo aqui mais para conhecimento, mas você encontra GPIOs, mapeamentos de GPIOs, que, por exemplo, para o ATmega318P, fazem associação à pinagem do próprio Arduino. Então, eu estou dizendo isso, né, para vocês, como disse, ter o conhecimento que existe esse recurso. E através desse mapeamento, você consegue ver, por exemplo, quais são os pinos, conexões destinados a PWM, comunicação, quais são de entrada digital, quais são de entrada analógica. Se você precisar de um protocolo específico como I2C, SPI, você consegue, através desse mapeamento, saber exatamente quais pinos devem ser utilizados. Óbvio que ele não substitui um datasheet, mas é sempre bom você ter um esquemático desse, né, uma relação de conexões dessa em mãos. Esse conhecimento pode ser novo para alguns, para outros nem tanto, mas eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de módulos Shield. O termo Shield, para quem não está introduzido no ambiente de sistemas embarcados, pode ser compreendido de forma não precisa ou errônea. Portanto, começo agora do zero, então, para vocês aqui, explicando que Shields são placas de expansão que se encaixam em sistemas embarcados dedicados a atender funcionalidades específicas utilizando os recursos do sistema-alvo. Então, ele tem o objetivo de, como foi dito, atender uma função específica através de extrair recursos do sistema que você está realizando conexão. No caso, o Arduino Uno, geralmente o Arduino Uno, que é utilizado nesses casos, vai ser o alvo que vai ser extraído os recursos do Shield. Existem shields para comunicação sem fio, Wi-Fi, Bluetooth,
controle de motores, leitura de cartão SD, entre outros. Quase finalizando a introdução de conceitos, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre protocolos de comunicação. Microcontroladores, que às vezes ficam mascarados com esse conceito de sistemas embarcados, de Arduino, possuem protocolos de comunicação que são os recursos utilizados para você conseguir fazer a comunicação entre dispositivos. No caso, por exemplo, um exemplo prático do Arduino é quando você faz a sua comunicação entre o Arduino e o computador para realizar a gravação ou para realizar a leitura. Durante esse processo, você está utilizando o protocolo de comunicação WART. Ele possui dois pinos, o RX-TX. No Arduino Uno, no Nano, eles geralmente são os pinos D0 e D1, certo? Que também são recomendados não serem utilizados de forma fixa durante a execução, confecção de seus projetos, devido a ele ser dedicado para comunicação no caso do Arduino. Também temos outros protocolos de comunicação, como o SPI e o I2C. Esses não são tão comuns, não sei se vamos conseguir abordar eles aqui durante o curso, durante os vídeos, porém são protocolos também conhecidos, são utilizados em alguns sensores mais complexos, como MPU, giroscópio. Você consegue utilizar também 2C em expansores de I/O, quando você precisa ter mais conexões do que são dispostas no seu projeto. E você precisa ter conhecimento desses protocolos. Então, são esses três os principais. Nem todos os microcontroladores vão possuir os três. Também existem microcontroladores que vão possuir mais de um. No caso do WART, existem microcontroladores que vão possuir dois protocolos de comunicação WART, dois canais de comunicação WART. E isso acontece devido à necessidade de projeto e hardwares mais complexos. Então, depende da necessidade do seu projeto e depende de qual protocolo de comunicação vai ser mais conveniente para o seu projeto. Estou trazendo para vocês alguns exemplos de projetos que utilizam sistemas embarcados. O primeiro, no canto superior esquerdo, mostra para a gente um projeto de um amperímetro. Você utiliza ali um display LCD e a corrente indicada ali é 0,30 amperes, Então, 300 miliamperes. Utilizando um Arduino Nano, como base ali de processamento, processamento lógico do projeto. À direita aqui temos uma garra. Aqui você consegue ver que, além do Arduino, você tem a conexão dele com o Shield. Então, já consegue aqui assimilar conceitos que foram ditos hoje. E abaixo, um exemplo de uma automação residencial que utiliza botões. Então, os botões, o display LCD aqui, são exemplos de aplicações utilizando portas digitais. Os botões como entrada e o display LCD para você conseguir mostrar a informação na tela, no visor, como saída digital. Finalmente encerrando, eu venho trazer para vocês a última dica, que é acessar o site oficial da marca Arduino, que tem recursos aqui muito interessantes para quem está entrando, para quem está iniciando nesse mundo e até para quem já tem bom conhecimento aqui, porém tem algumas dúvidas, não sabe como aplicar um conceito específico. Aqui dentro você consegue ver que você tem campos de aprendizado e de tutorial. Então, você vai ter materiais bem teóricos, explicando passo a passo como funciona recursos, como é que funcionam algumas aplicações do Arduino, porém também você vai ter tutoriais de projetos já prontos para você conseguir aplicar, aperfeiçoar os seus conceitos. Então, por aqui eu encerro. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos eu pretendo trazer para vocês a instalação da Arduino IDE e a instalação de outra IDE que a gente vai utilizar para simulação de componentes eletrônicos durante a nossa aplicação, durante o nosso desenvolvimento aqui dentro desses vídeos, dessa série de vídeos.